Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam. Inscrevam-se no canal, isso vai me ajudar bastante. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. A aula de hoje é sobre o continente africano, pessoal. Vamos aos dados iniciais. A África tem 30 milhões 221 mil quilômetros quadrados de área, dividida em 55 países. A África é banhada por dois oceanos. O Oceano Atlântico a oeste, Oceano Índico a leste, Mar Glacial Antártico ao sul, Mar Mediterrâneo ao norte, a nordeste o Mar Vermelho. A África também tem uma curiosidade. Ela cruza sobre o continente 4 linhas imaginárias. A África está nos 4 hemisférios. Então, as linhas imaginárias que cruzam a África é o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, passa também o meridiano de Greenwich. Vamos lá então. Então, bem ao norte, passa o Trópico de Câncer, no centro, a linha do Equador, bem ao sul, o Trópico de Capricórnio, e aqui passa o meridiano de Greenwich. Quer dizer o que então, pessoal? Que a África está no hemisfério norte, hemisfério sul, aqui passa o meridiano de Greenwich, está no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental. Essa pequena parte aqui da África está no hemisfério ocidental. A maior parte do continente está no hemisfério oriental. Certo? Essa curiosidade é bem interessante, né? Essas 4 linhas imaginárias cruzando a África e a África estando nos 4 hemisférios. Né? Bem interessante essa informação. Acredito que vocês não sabiam disso, né? Muito bem. Pessoal, vamos falar também da vegetação e clima e hidrografia. Então, vamos começar pelo clima. O continente africano, como nós vimos aqui, nós já estudamos isso, passa a linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio, e aqui embaixo é uma pequena área no sul da África que é subtropical. Então é um clima um pouquinho mais ameno, um pouco mais ameno, que não é tão quente, é no sul da África, que tem o clima subtropical. Quase todo o continente é tropical e passa a linha do Equador, também temos o clima equatorial e nós temos também clima árido e semiárido, isto é, clima desértico e semidesértico, né? Então nós vamos ter uma grande variedade de vegetação, que nós vamos falar daqui a pouco, tá, pessoal? Vamos lá então. A vegetação. A vegetação no continente é bastante diversificada. Nós temos desde a floresta do Congo, que fica aqui bem em cima da linha do Equador, passa aqui a floresta do Congo, que é uma grande floresta semelhante à floresta amazônica. Tá, pessoal? E nós temos também a savana africana, que é muito conhecida por filmes e desenhos, o Rei Leão e outros tantos filmes que fazem, onde estão as zebras, os antílopes, os leões, os gnus e tantos outros animais que vivem na savana. A savana é muito semelhante ao cerrado brasileiro, que seria uma mescla de campo e conjuntos de árvores, né? E ali esses animais vivem. Também nós temos plantas de clima semiárido, que seria as xerófilas, né, gente? Aqueles cactos, uma grande variedade de cactos, arbustos com espinhos, há pequenas árvores espinhosas também, e essas plantas muito resistentes a climas secos, né? No deserto não é comum nascer plantas, nenhum tipo de vegetação, mas nós temos nos desertos da África, que são o deserto do Saara, o deserto da Namíbia e o deserto de Kalahari, que fica aqui. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, tá, gente?
ocupa toda a região norte da África. Nós temos aqui o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. Nesses desertos existem nascentes, vertentes de água, que em volta daquela vertente nasce alguma vegetação que eles chamam de oásis. Somente isso que tem nos desertos na África. Tá, gente? Então, a de vegetação seria basicamente isso para comentar com vocês. Tá, pessoal? Agora eu vou falar da hidrografia da África, que é bem interessante. Nós temos na África um grande disparate, vou dizer assim, muito desproporcional à divisão da água na África. Nós temos regiões, a região da Floresta do Congo, regiões com muita água. A África não é só seca, viu, gente? E nós temos as regiões de semiárido e no árido, que são os desertos, nós temos uma grande falta de água. Então, onde ocasiona muita miséria, onde a água não nasce nada, não dá para fazer, não dá para manter uma agricultura contínua. Mas nós temos rios importantes na África. Eu quero só destacar para vocês e mostrar aqui no mapa o rio Nilo, que eu falei no vídeo anterior, que o rio Amazonas é o segundo maior rio de extensão do mundo. Ele é o primeiro rio em quantidade de água, que tem muita água no rio Amazonas. Nós temos aqui o maior rio do mundo, é o rio Nilo, que ele nasce aqui, ó, até peguei o mapa político, ele nasce aqui em Uganda, num lago aqui, e vai até o deságua no mar Mediterrâneo. Ele percorre toda essa extensão, então é o maior rio em extensão do mundo. Mas ele não tem muita quantidade de água como tem o rio Amazonas, tá? A quantidade de água dele é menor, tá, gente? Mas nós temos outros rios importantes, muito importantes esses rios, que também são bastante grandes, que são, eu vou citar o nome deles. O que eu queria destacar é o rio Nilo, porque ele chama a atenção, que a gente sempre assiste, ouve falar da civilização egípcia, história e outros locais, então eu destaquei o rio Nilo. Mas nós temos também o rio Congo, o rio Níger, Zambeze, Orange, que são rios muito grandes que estão na África ali, que abastecem muito os moradores. Então, uma coisa que eu quero destacar bem na hidrografia africana, não é todo o continente africano que tem seca. Então nós temos regiões com muita quantidade de água, como eu falei agora, e nós temos regiões com pouca quantidade de água. O que salva ali aquela região é o rio Nilo, né? O rio Nilo é um grande rio que ele corre o ano todo, tá, gente? Uma coisa interessante que eu quero, para finalizar a aula, eu quero falar uma curiosidade para vocês. Os desertos, tanto faz na África como outros desertos, eles não seguram o calor do sol. Então tu vai ter no deserto do Saara, por exemplo, no auge do dia, no meio-dia, vai atingir mais de 50 graus para cima, né? 50 graus Celsius para cima. E nós vamos ter na madrugada temperaturas abaixo de zero, né? Porque à medida que chega a noite e vai se aproximando da madrugada, vai se afastando do horário do dia aquele, o calor todo vai subindo para o espaço, né? vai dispersando e acaba ficando o clima muito frio, abaixo de zero. Interessante, né, gente? Até a próxima aula.